Irmãos e irmãs, pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Nós estamos celebrando neste tempo comum o tempo da nossa missionariedade. Esse tempo forte da nossa caminhada de fé, de comum só tem um nome, porque é o tempo em que nós todos somos chamados a nos colocarmos no discipulado de Jesus, nos colocarmos na escola de Jesus, aprendermos com Ele, que é o Mestre, que ensina, que forma os seus discípulos e os envia para a missão. Por isso esse tempo é um tempo muito importante na nossa caminhada de igreja, na nossa caminhada de fé, porque é o tempo em que nós somos chamados a colocar em prática o nosso batismo, assumirmos o nosso compromisso de sermos chamados de cristãos. Ser chamado cristão é ser aquele que segue o exemplo e cumpre o mandato de Jesus. O mandato que Ele confia a cada um de nós, de sermos os seus continuadores, os continuadores da sua missão. Por isso é importante nós sabermos que a missão não é nossa. Nós somos operários, somos colaboradores da missão que é dele e que ele confia a cada um de nós. E ele nos chama a cada um pelo nome, como chamou Mateus, que acabamos de ouvir neste relato. E ele nos chama naquilo que somos, dentro das nossas fragilidades, dentro dos nossos desafios, como para Mateus naquele tempo de um desafio muito grande, no lugar em que ele ocupava na sociedade, e também no nosso tempo, diante de todos os desafios que cotidianamente a gente vai superando, enfrentando. Cabe a cada um de nós tomarmos consciência de que Ele conta conosco, de que Ele nos chama dentro da nossa história, dentro da nossa vida, e Ele conta conosco para continuarmos a sua missão. E a missão de Jesus é revelar o rosto misericordioso de Deus, inaugurar o reino de Deus. E quando Ele conta conosco, Ele quer que nós façamos deste mundo, a partir da nossa vida, uma antecipação daquilo que é a vida eterna. Vivermos no hoje da nossa vida construindo o reino de Deus, que é um reino de paz, um reino de amor, um reino de justiça. Para isso nós temos que estar todos atentos ao chamado que Jesus nos faz. Mateus estava numa banca coletora de impostos. Era uma classe social naquele tempo, os cobradores de impostos, publicanos, que eram muitas vezes rejeitados pelo povo, representava a exploração do povo. Então eram pessoas mal vistas. Mas que Jesus vem na realidade de Mateus, como na realidade de todos os outros discípulos, e chama para que ele possa fazer uma nova experiência. Não aquela mais de rejeitado, não mais aquela de criticado, aquela que o povo tinha raiva, mas fazer uma nova experiência, agora aquela de ser aquele que está com Jesus no caminho
de revelar o reino, o rosto misericordioso de Deus. Por isso nós, na nossa vida, eu sempre insisto em dizer que é na realidade de cada um que Deus, em Jesus, nos chama para nós também fazermos uma nova experiência. Muitas vezes, na vivência da nossa fé, nós achamos que estamos no caminho, muitas vezes nós nos arrogamos de sermos até melhores, como aqueles que se achavam justos, que poderiam criticar, poderiam questionar. Muitas das vezes na nossa caminhada de fé, na nossa vivência de igreja, nós também nos colocamos na atitude destes fariseus que ficam mais preocupados com aquilo que Jesus nos mostra do que de como nós acolhemos aquilo que Jesus nos propõe. E muitas das vezes nós estamos preocupados com o outro, como o outro vive a sua fé, como o outro se coloca no discipulado, e vamos tirando de nós a nossa responsabilidade. Mas Jesus, como nos disse o relato que ouvimos, Ele nos chama. E Ele nos chama e Ele quer que nós tenhamos um coração aberto, mesmo diante de tudo aquilo que somos, das nossas dificuldades, das nossas mazelas, das nossas fraquezas, nós termos a coragem de dizer que queremos segui-lo. Vem e segue-me. Mateus se levantou imediatamente e colocou-se no seguimento de Jesus. Nós sabemos também que Jesus, quando chamava os discípulos, Ele os ensinava e Ele os colocava num processo de conversão e de formação para que eles pudessem verdadeiramente assumir o propósito de Jesus. E assim também Ele faz com cada um de nós. Quando Ele nos chama para fazermos parte da sua missão, Ele quer nos ensinar, Ele quer nos formar, para assim Ele ter segurança ao nos enviar. E aí vem um grande questionamento na nossa vida. Como nós estamos aprendendo de Jesus? E como nós estamos nos formando na sua escola? Como nós temos ouvido o Mestre que nos chama e nos ensina e quer contar conosco? Isso deve nos provocar porque mexe com o nosso modo de ser igreja. Isso deve nos provocar porque mexe com o modo de que nós seguimos Jesus. Porque Jesus, quando Ele nos chama, Ele quer que nós nos comprometamos com Ele. Não basta estar num segmento passivo. O segmento de Jesus requer atividade, requer de nós atitude. Conformar pelo testemunho, conformar a nossa vida à vida dele. E a melhor forma de Jesus ensinar os seus discípulos, ensinar aqueles que ele chamava, e a cada um de nós que ele chama hoje, era com a sua prática, era com a sua vida, com o seu testemunho de obediência e de fidelidade ao projeto que ele assumiu do Pai. Jesus formava os seus discípulos com a sua vida. E a vida de Jesus, nós bem sabemos, que é uma vida plenamente revelada no amor misericordioso de Deus. Quanto nós não entendemos essa dinâmica de sermos chamados e termos que conformar a nossa vida à vida de Jesus,
nós, muitas das vezes, corremos o risco de fazer um seguimento alienado, de fazer um seguimento sem compromisso, de fazer um seguimento ao nosso bel prazer, aquilo que me conforta, aquilo que me realiza, aquilo que me satisfaz. E aí nós idealizamos um segmento totalmente contrário daquilo que é a verdade que Jesus nos mostra. Porque Jesus nos coloca no seu discipulado para sermos uma comunidade de irmãos, onde nós somos chamados a caminharmos juntos. E caminharmos juntos, como comunidade de irmãos e irmãs, nos leva a perceber que nós somos todos iguais, onde não há ninguém melhor que ninguém, ninguém pior que ninguém, nem mais e nem menos que ninguém. Somos todos iguais. Quando nós tomamos consciência de que Jesus, pela sua vida e pelo seu chamado a cada um de nós, Ele nos torna todos irmãos, nós começamos a agir uns com os outros com misericórdia, a colocar em prática o maior ensinamento de Jesus, o maior mandamento de Jesus, que é o mandamento do amor. Quando nós agimos com misericórdia, nós passamos a nos interessar pela vida do outro, mas não do modo senso comum que nós pensamos, interessar-se pela vida do outro por curiosidade, mas interessar pela vida do outro para que o outro viva bem, para que o outro viva plenamente, para que a vida de Deus esteja no outro. Isso é interessar-se pelo outro, é preocupar-se, é cuidar, é amar. Quando nós agimos com misericórdia, nós estamos exercendo em nós o mandamento do amor. E não é qualquer amor, é o amor com que Ele nos amou. Quando nós pensamos em amar com o amor que Jesus nos amou, nós começamos a nos colocar um no lugar do outro. Começamos a não criar juízos, julgamentos a respeito do outro. Começamos a tomar consciência de que às vezes aquilo que a gente julga no outro, a gente faz igual ou pior. Começamos a agir pela misericórdia, de assumir a dor do outro no nosso coração. Misericórdia é isso, passar a miséria do outro no nosso sentimento, no nosso coração. E a maior atitude de misericórdia é viver um amor desinteressado, um amor livre, um amor que gera vida. Esse amor que Jesus propõe nesse relato que acabamos de ouvir. Entendei, pois, o que significa eu quero misericórdia e não sacrifício. Muitas das vezes nós nos preocupamos tanto com exercícios de piedade, exercícios de penitência, e nos esquecemos do que é o fundamental, que é a misericórdia. Muitas das vezes cumprimos tantos exercícios penitenciais, mas não nos colocamos na dinâmica do perdão, não nos colocamos na dinâmica do encontro com o outro. Às vezes fazemos penitências pesadas, severas, mas que não consegue converter o nosso coração. Quando Jesus fala para os fariseus, fala para cada um de nós também: entendei, pois, o que quer dizer eu quero misericórdia e não sacrifício. Mas isso não tira de nós também a responsabilidade de vivermos uma vida pautada pela penitência, pela observância, pelos exercícios, mas que devem nos aproximar de Deus, nos colocar no segmento autêntico de Jesus. Quando nós começamos a tomar consciência de que nós devemos passar por esse processo de conversão
para assumir na nossa vida o chamado de Jesus a cada um de nós, nossa vida vai ganhando novo sentido, nossa vida vai tomando novo rumo, porque aí sim nós estaremos verdadeiramente assumindo a nossa identidade de cristãos, de discípulos e discípulas de Jesus, que se coloca na sua escola e que afirma com a própria vida que Jesus pode contar conosco. E Jesus conhece o nosso coração. Ele conhece tudo aquilo que nós somos. Ele conhece toda a nossa história, conhece todas as nossas necessidades. Basta que nós coloquemos o nosso coração no coração dele. Conformar a nossa vida à sua vida, para que assim nós possamos viver verdadeiramente uma intimidade com Jesus, uma proximidade, uma amizade. Como ele disse a Pedro, tu me amas? Que nós possamos olhar para a nossa vida e, como Pedro, responder com autenticidade. Tu sabes que eu te amo. E ao longo da nossa vida, no desenrolar dos nossos dias, muitas são as vezes que nós somos chamados a olhar para a nossa vida, para o nosso testemunho, para o nosso modo de seguir, para saber se nós respondemos com veracidade, com autenticidade. Senhor, tu sabes que eu te amo. Porque muitas das vezes, todas as vezes que nós vamos fazendo esse exercício de olhar para a nossa vida e reconhecermos se nós estamos verdadeiramente como discípulos autênticos de Jesus, em dado momento nós podemos também, como Pedro, termos medo de dizer eu te amo. E aí vamos dizer para ele, tu sabes tudo. Porque verdadeiramente ele sabe tudo. E quando nós fazemos essa pergunta para nós mesmos, se nós amamos verdadeiramente Jesus, se nós queremos conformar a nossa vida à vida dele, se nós queremos cumprir o seu mandato no nosso dia a dia, muitas das vezes nós vamos ver tantas incoerências, muitas das vezes nós vamos ver tanta dificuldade, que é bem capaz de nós dizermos, Senhor, tu sabes de tudo. Tu sabes que às vezes eu sou incoerente, tu sabes às vezes que eu sou preguiçoso para cumprir a sua missão, tu sabes às vezes que eu sou meio fariseu, tu sabes às vezes que eu julgo, que eu fico preocupado com o modo do outro seguir, não estou preocupado com o meu modo de servir, até lá na minha vida de comunidade, tu sabes de tudo. Agora o desafio maior é nós vivermos nesse processo de recomeço, de conversão, todos os dias, para nós fazermos uma profunda experiência de amor com Jesus que nos chama. E dizer para ele, eu te amo, Jesus, tu sabes que eu te amo. Mas essa resposta de nós, ela tem que ter uma verdade a partir do nosso testemunho, a partir de como nós estamos cumprindo a confiança que Jesus coloca em cada um de nós de sermos os seus colaboradores, como colocou em Pedro, como colocou em Mateus. Porque entrar no seguimento de Jesus é assumir de verdade tudo o que esse seguimento implica, ser contrariado, muitas das vezes ser rejeitado, muitas das vezes ser perseguidos, mas nunca recuar, continuarmos no seguimento. Nós, pela nossa fragilidade humana, pela nossa condição, nós podemos dizer que é muito difícil, quase impossível, pelas nossas próprias forças, pela nossa própria história, mas a graça de Deus,
que age em nós pela ação do Espírito Santo é que nos sustenta, é que nos dá condições, que nos capacita para nos colocarmos inteiramente à disposição no discipulado de Jesus e deixar que a sua proposta aconteça na nossa vida. Quando nós tomamos consciência disso, 50% do caminho já está feito. Os outros 50% é um processo cotidiano que nós vamos respondendo todos os dias. Eu quero seguir Jesus. Eu quero dizer com a minha vida que eu o amo. E eu quero mostrar que eu amo Jesus amando os meus irmãos, agindo com misericórdia, sentindo a dor do outro no meu coração. E isso é uma escolha que nós fazemos. É uma escolha que vai nos colocando cada vez mais no discipulado de Jesus. E nós devemos entender, meus irmãos e irmãs, que essa escolha depende do nosso modo de vida, porque deve nos provocar, como eu dizia antes. Dizia que se nós não nos incomodarmos com o nosso modo de seguir, se está tudo muito bom, é porque tem alguma coisa que não está tão bom assim. Que o discipulado nos quer ativos, nos quer comprometidos. Então, se essa palavra de Jesus hoje, nesta noite, no Evangelho de Mateus, não nos provocar, não nos colocar num processo de conversão, para dizer se nós estamos verdadeiramente vivendo a nossa vocação, o nosso chamado que Jesus faz a cada um de nós devemos repensar a nossa caminhada. Se essa palavra de Jesus não nos inquietar, nós devemos repensar a nossa caminhada de fé. Se essa palavra de Jesus não nos buscar converter o nosso coração e começarmos a viver pela misericórdia, nós devemos repensar a nossa caminhada. Porque muitas das vezes nós estamos no discipulado, falamos de Jesus, falamos que somos dele, mas não agimos com misericórdia, temos dificuldade de perdoar, guardamos rancor, falta-nos reconciliação, falta-nos humildade. Então, por isso que essa palavra deve nos provocar, deve nos inquietar, deve mexer conosco, mas, sobretudo, deve nos impulsionar, deve nos cada vez mais dar coragem para responder, como Mateus se levantou e seguiu imediatamente. Que nós também possamos ter essa audácia, essa coragem, mesmo diante de todos os desafios, vivermos como Jesus espera de nós como seus discípulos. Que o Senhor nos ajude, que Ele nos ensine e que Ele cada vez mais nos faça capazes de responder ao seu chamado na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.